Pessoal, nós vamos falar hoje a respeito das dificuldades do ego, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, né? O e-mail, axcatendimento@hotmail.com, os telefones aí, quem quiser depois, né? Se precisar entrar em contato com a gente, é fácil. Então nós vamos falar sobre as dificuldades do ego, tá? Nós estamos no 6º encontro, né? Vocês devem estar pensando, cadê o 5º encontro que eu não achei ainda? O pessoal está perguntando, eu ainda não consegui postar, tá? Estou terminando, mas não consegui colocar ainda na internet o 5º, tá? Mas ele está gravado e eu estou editando ele. Então nós vamos começar falando, pessoal, nós vamos trazer alguns pressupostos, nós vamos trazer algumas reflexões para a gente entrar propriamente no estudo que a Joana de Ângeles nos propõe, tá? Para que a gente entenda melhor a questão do ego, do self, no nosso desenvolvimento espiritual, tá bom? Vai ser uma breve consideração para depois a gente entrar propriamente no livro. Pessoal, o desenvolvimento da mente, não é? Vocês estão vendo ali self, aquela bolinha do lado, amarelinha. Eu coloquei self ou princípio espiritual. Self ou princípio espiritual. Por quê? Porque é a mesma coisa. Tá? Em essência, é a mesma coisa. Alexandre, o que é princípio espiritual? Princípio espiritual seria aquela semente que foi lançada sobre a Terra, mais propriamente sobre os oceanos, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, tá? E que veio se constituir no germe de todos os seres que surgiram, toda a vida no planeta, tá? É o princípio espiritual. André Luiz também fala sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, tá? É o germe do espírito, é o espírito enquanto início, o comecinho do espírito, tá? Esse princípio espiritual, que é um turbilhãozinho de energia capaz de reter informação e por isso aprender com as encarnações. Imagina os milhões e milhões de encarnações que nós tivemos. Por quê? Porque nós surgimos como um ser unicelular. A vida surgiu com pouca complexidade. Então nós começamos como seres unicelulares. Mas quanto dura a vida de uma célula? É rapidinho. Talvez alguns dias, talvez algumas horas, depende do tipo de célula, né? E nós fomos nos unindo à matéria, se desprendendo da matéria, voltando a se unir à matéria. São reencarnações. Imagina isso, gente. Ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos. E nós fomos aprendendo e fomos desenvolvendo órgãos cada vez mais complexos, fomos desenvolvendo os recursos sensoriais cada vez mais complexos, surgem organismos mais desenvolvidos em várias capacidades. Capacidade de digerir, capacidade de sentir, capacidade de enxergar, de se defender, assim, na evolução. Então nós teríamos todo o trânsito do princípio espiritual ao longo das encarnações, tá? Só que ao longo das encarnações, nós fomos compondo as camadas do inconsciente. Aquela cebola ali, não é? O miolinho é a nossa essência espiritual. E ao longo das encarnações, dessas milhares e milhares de encarnações que se perdem no tempo, nós somos estruturando o nosso inconsciente. Tá? Nosso inconsciente. O inconsciente de todas as vidas que nós tivemos e até o inconsciente dessa vida, né? Porque nessa vida nós continuamos tendo o inconsciente e continuamos a usar o inconsciente, o subconsciente, nessa encarnação também. Tá? E aí a última camada é o que a gente chama do ego.
A última camada é a do presente, é a vida atual, tá? Aqui fora dessa estrutura, nós temos o ambiente. Nós temos o ambiente, a convivência. Então, o ego, nós temos que lembrar o seguinte, o ego é a estrutura mais superficial que nós temos que entra em contato com o ambiente. O ego foi a estrutura que nós criamos para convivermos, para nos relacionarmos com o ambiente de uma forma mais eficaz, tá? A princípio, nós só tínhamos os meios sensoriais, vamos dizer assim, os instintos, né? Capacidade de se defender, de se reproduzir e tal. Mas, com o tempo, nós fomos chegando à fase hominal, e na fase hominal, nós fomos estruturando o ego. Inclusive, biologicamente, a gente sabe que os seres mais atrasados do que nós, os primeiros, né, no primórdio dos seres humanos, vamos dizer assim, né, quando o ser humano estava ensaiando ainda a constituição que nós temos hoje, ele tinha uma massa cerebral muito menor. Tá? Primeiro os antropóides, né, eles tinham uma massa cerebral muito menor, então nós estamos estruturando essa massa cerebral maior que representa a atividade do ego. Então a gente fala que o córtex motor que se desenvolveu, né, que aumentou o volume do cérebro, é utilizado pelo ego, é utilizado pelas nossas conquistas atuais, as conquistas da fala, da parte motora mais fina, da capacidade de ouvir mais apurada, né? Todos os recursos atuais que nós temos. Inclusive o lobo frontal, que seria a sede do self, a sede do superconsciente no nosso corpo, o lobo frontal, que é a conquista mais recente do nosso organismo. Tá? Mas tudo isso, entendam, como o espírito pondo para fora o seu potencial, explicitando o seu potencial, aperfeiçoando o seu corpo para melhor se relacionar com o ambiente. Tá? Pessoal, a Débora ali atrás está com o microfone. Quem quiser participar, quem quiser opinar, né? Quem quiser opinar e perguntar, né? Complementar, é só erguer a mão, porque aí ela vai passar o microfone para vocês. Não se assustem, é apenas um microfone, tá? Não é uma bomba, não é... É apenas um microfone para que o pessoal da internet possa ouvir e para que todos também possam ouvir melhor, tá? Então a gente tem usado nos domingos, tem funcionado bem, tá bom? Tá ficando claro até aqui, pessoal? Ou ficou mais confuso que antes? Tá? Então, o self, que é o eu divino, a nossa realidade profunda, eterna, é o que há de divino em nós, o self. Presença de Deus dentro de nós, tá? As camadas do inconsciente e o ego, a última camada, que permite o contato no aqui e agora com o ambiente. Vocês estão usando o ego aqui agora. Alexandre, mas o ego parece que ele é ruim, parece que ele é mau, né? Porque a gente fala né, dos problemas do ego e tal. Nós vamos falar hoje das dificuldades do ego. Mas não é que o ego é ruim. Não é que ele é mau, ele não é ruim, ele não é mau. Ele só precisa ser direcionado pelo self. Se o ego é um funcionário, ele é o melhor funcionário que tem. Mas se o ego é o patrão, ele é um péssimo patrão. Tá? Quem tem que comandar é o self. Quando o ego está comandando, aí é um desastre. Aí é o que nós vamos estudar aqui hoje. Tá? Vocês vão entender o porquê. Fala, Sandra. Peraí que tá. Oi, pode falar. Pode falar. O Valmir de Apucarana, ele está fazendo uma pergunta. Tá. Alexandre, devemos entender o self, ou princípio espiritual, a partir da condição hominal ou dos outros reinos da natureza? Não.
O self, inclusive, conforme Joana de Ângeles fala no livro Encontro com a Paz e a Harmonia, a Paz e a Saúde, eu sempre confundo o nome desse livro, tá? Mas ela fala que o início do self se dá desde os primórdios da evolução, tá? Então o self não é uma estrutura acabada. O eu divino não é essa estrutura acabada, pronta, perfeita, e que a gente só tem que acessar. O self, ele está em desenvolvimento. O Deus em nós está crescendo, está se desenvolvendo. Tudo que nós sofremos, vou repetir pela 50ª vez, né? Tudo que nós sofremos é pelo que nós não desenvolvemos ainda. É a presença divina que não se desenvolveu em nós. Ela está em nós, mas nós ainda não a desenvolvemos. Tá? É uma semente. Imagina um carvalho, você tem a semente num carvalho, o carvalho já existe dentro da semente, potencialmente. Tá? Aquela árvore gigantesca, potencialmente ela já existe na semente. Só que ela ainda não se desenvolveu. Ela só está potencialmente. Então o self é uma semente divina. Só que o seu potencial divino está implícito ainda. Está intrínseco. Ainda não se extrinsecou. Não se explicitou. Tá? Nós temos toda a evolução, que nós chamamos de evolução, nada mais é do que uma explicitação do potencial divino que nós temos. Tá? Por isso vem lá de trás. Ok, Valmir? Certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida? Alguma questão que tenha ficado? Não? Se precisar, levanta a mão que a Débora leva aí o microfone, tá? Então vamos continuar. Nessa mesma estrutura, que é a nossa mente, tá? Amarelinho aí, o self no meio e tal, o ego, a última camada, né? É a nossa mente. Olha, fora está o ambiente, ó. O ambiente, né? Ok? Qual que é o trabalho que nós temos que fazer? O trabalho é o trabalho de desenvolver o self. Tá? Bonitinho, né? Então, é mais bonito ainda a gente fazer isso aqui, né? Desenvolver o self, né? Isso aqui é fácil de fazer. O difícil é desenvolver o self, né? Mas a Joana de Ângeles fala assim, que o nosso grande objetivo aqui na Terra é detectar o self. Porque a gente tem acreditado que só existe ego. Nessa vida material que a gente vive, a gente acaba acreditando, nós somos absorvidos pela vivência do ego, quase que absolutamente. O que significa isso? Significa buscarmos apenas o exterior da vida. Buscarmos apenas o poder, apenas o dinheiro, apenas as promoções sociais, apenas as conveniências, apenas o nosso imediatismo, os nossos caprichos. Isso significa vivermos a vida da matéria apenas, né? É viver a vida do ego apenas. Tá? O que é a vida do self? O que significa o self? Como o eu divino dentro de nós, ele propõe uma vivência diferente, uma vivência mais espiritual, uma vivência interior, mais profunda, uma vivência mais transcendente, uma vivência de humanidade, né? De fraternidade, de caridade, de autoconhecimento. Essa é a vivência do self. Tem muitas pessoas que não descobriram que existe o self. Não descobriram que existe o espírito. Elas acham que elas são um corpo apenas. Acham que são um corpo. Com apenas as necessidades sexuais. As necessidades sexuais do corpo, do sexo, do estômago. Acho que a Inês quer falar alguma coisa ali. Então, as pessoas, elas ficam presas a essas necessidades enquanto elas podem. Porque aí chega um momento em que as frustrações, as decepções, né, as desilusões chegam, aí a pessoa caída, desanimada, né, achava que ia se realizar na busca do ego, de repente ela vê que só o ego não é suficiente para ela ser feliz. Aí ela começa a encontrar o self.
começa a buscar a religião, começa a buscar a oração, ou então começa a surgir um potencial mediúnico na pessoa que antes não acontecia, começa a acontecer e ela não sabe como entender. Olha, a mediunidade faz parte do potencial do espírito, faz parte das vivências do self, não é? Então, a Joana de Ângeles fala assim, olha, o nosso objetivo aqui na Terra é detectarmos o self e ajustarmos com o ego. Então, olha lá. Você detecta o self, faz desenvolver o self e ajusta o self com o ego. Então, a vivência de fora, a vivência em contato com o ambiente, passa a ser totalmente permeada pelos conteúdos profundos do self. Olha só, espera aí que deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Olha só, nós estamos usando o ego para captar os conteúdos profundos do self. Isso que a Joana está trazendo é o conteúdo profundo do self. Nós estamos usando o ego para isso. Vocês entenderam? Na medida que nós vamos absorvendo o conteúdo do self, através de uma busca de fora para dentro, e provocando um desenvolvimento de dentro para fora, como a gente está vendo aqui, todos os nossos atos passam a ser regidos pelo self, e não mais pelo ego. Tá? Fala, Inês. Eu acho que você já respondeu o que eu ia perguntar. Ah, então tá bom. Então passa o microfone. Porque eu ia perguntar se na vida da gente precisamos andar em equilíbrio, né, com o self. Isso. E precisamos do ego também. Exatamente. Né? Quando estamos atravessando algum momento de dificuldades, precisamos analisar quem está falando mais alto dentro de mim, né? Exatamente. Se é o self, se é o ego, né? Isso mesmo. Mas os dois são importantes. Os dois são importantes. Por isso é que a grande vantagem do trabalho dela, que ela nos trouxe, a Joana de Ângeles, é justamente não desprezar o fator material, não desprezar o corpo, não desprezar o sexo. Um erro que foi muitas vezes cometido pelas religiões, pelos pensadores, né? Por exemplo, Huberto Roden, que foi um pensador, um filósofo, inclusive ele criou a filosofia universica, ele era muito amigo de Einstein. Inclusive, ele deu aulas, né, de filosofia cosmológica, uma coisa assim, numa faculdade que Einstein teria criado. Tá? E ele tem vários livros. Ele tem um livro que se chama Rumo à Consciência Cósmica, que Humberto Roden fala, eu gosto muito do trabalho dele, mas ele fala assim, ele fala que é preciso fazer o egocídio. O egocídio. Né? Que é um erro. É um erro. Né? Por quê? Porque significaria inviabilizar a nossa vida material. Inviabilizar esse enraizamento que nós precisamos fazer no contato com a matéria. Porque veja bem, nós somos espíritos imortais que reencarnamos. Por quê? Porque precisávamos reencarnar, precisávamos ter a experiência da matéria de forma equilibrada, amorosa e tal, mas precisamos nos enraizar na vida material. Só que o que a gente mais vê são espíritos que vêm e que não aceitam a vida material, que negam a vida material. Tá? O que mais tem, pessoal, é isso. Nós temos muita dificuldade de aceitar a reencarnação. Tá? Isso surge na dificuldade de lidar com dinheiro, na dificuldade de lidar com sexo, na dificuldade de lidar com o corpo, na dificuldade de lidar com as canseiras do mundo, com as dificuldades do mundo. A gente quer picar a mula, como diz, né? A gente quer voltar para a vida espiritual. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu vejo na minha biografia, nessa encarnação, eu vejo que eu tive muitas dificuldades nesse sentido. Até hoje tenho. Só que hoje eu já tenho consciência, então eu vou me ajustando melhor. Mas isso tudo eu passei, essa dificuldade, né? Por isso que a gente vê que o que ela fala é muito legal, que nós temos que ajustar, nem negar o espírito, nem negar a matéria. Nós temos que ajustar de uma forma harmoniosa as duas coisas. Tá? Acho que o Sidney quer falar alguma coisa. Alexandre, essas pessoas que
vivem bastante materialmente, né, por mundo material, voltado para o mundo material. Como explicar a explosão da mediunidade numa pessoa dessa? Porque eu já presenciei casos como este, pessoas que negam completamente uma parte espiritual ou religiosa qualquer, né? Mas que tem uma explosão de mediunidade. Isso. Então, boa pergunta. E frequentemente vem, seja, até para que ela não negue a parte espiritual, entendeu? É interessante que acontece mesmo com muitas pessoas que não querem, que não gostam, mas está vendo espírito, vai deitar para dormir, fica ouvindo os espíritos falarem, fica vendo o espírito. É justamente para chamar atenção para a realidade espiritual, né? E também para chamar atenção para a possibilidade do trabalho na área mediúnica, né? Do bom uso da mediunidade, de buscar a informação espiritual. Porque tem muitas pessoas teimosas, né? Que teimam a vida inteira, relutam em buscar, relutam em conhecer, mas aí a gente percebe assim que a pessoa ela tem mais dificuldade para entender certas coisas, né? Então acaba sofrendo mais nesse sentido. Só que a mediunidade é uma coisa muito legal, muito boa, né? Quando nós utilizamos de uma forma boa, de uma forma criteriosa, cuidadosa, é ótimo. É um grande instrumento de autoconhecimento que nós temos, tá? E de caridade também, tá? Então, isso aí, né? Ok aqui, pessoal, né? Bom, até aqui não tem nenhum problema com o ego, né? Até aqui o ego tá muito bom, né? Tá bem ajustadinho, né? O bom é quando é assim, mas por que surgem os problemas do ego, né? Como é que surgem esses problemas? Quais são as necessidades básicas de qualquer ser humano para ter uma boa estrutura de ego? Então, primeira coisa, como é que nós estruturamos bem o nosso ego nessa encarnação? Toda encarnação nós temos que estruturar o ego. Nós estruturamos uma identidade diferente, uma personalidade diferente em cada encarnação. Nós já falamos sobre isso, né? Necessidade de ser identificado. É uma primeira necessidade que nós temos para estruturarmos bem o nosso ego. Quando nós somos criança, nós precisamos ser identificados, sermos percebidos como alguém real que está ali, que precisa, que tem necessidades, que precisa de cuidados. Então, primeira coisa, precisamos ser identificados, tá? Coisa que nem sempre acontece. Um exemplo disso. Às vezes os pais, ou o pai ou a mãe, os pais, querem que o filho tenha essa profissão X. Um advogado quer que o filho seja advogado. E não abre mão disso, porque tem que dar continuidade nos negócios, continuidade no escritório de advocacia, podia ser qualquer profissão, tá? O que significa isso? De certo modo, a gente pode entender que esse pai, ele não identifica propriamente o filho. Porque ele acha que o filho é a extensão dele mesmo. Ok? Como é que eu identifico alguém diferente de mim? Eu tenho que perceber até onde eu vou, onde eu termino e onde começa o outro. Mas e se eu não estruturei bem a minha identidade? E eu confundo eu com o outro? E eu não sei onde acaba um e começa o outro. Eu acho que o outro é apenas extensão de mim. Mesmo que eu tenha boa cultura, mesmo que eu seja bem sucedido nos negócios, na verdade, eu não identifico muito bem os outros. Ok? Então, a criança, nesse contexto, ela não vai ser identificada como alguém mesmo real. Vai ser identificada como uma extensão dos pais. E tem que entrar no esquema dos pais, no desejo dos pais. Tá? Por que isso? Porque pais excessivamente egocêntricos. Ou seja, se eu estou muito centrado em mim mesmo, eu não consigo enxergar o outro. Eu olho o outro, mas eu estou olhando para um espelho, em que eu procuro a minha própria imagem e não o outro de fato. Certo? Estou indo muito rápido? Não? Está fazendo sentido para vocês? Né?
Então eu fico só em busca da minha imagem. É narcísico isso. Eu preciso quebrar o espelho para ver o outro de fato. E o outro é diferente de mim. E eu preciso aceitar o outro, o desejo do outro. Ele pode querer ser alguma outra profissão, ter uma outra profissão e não ser advogado, né? Então, a necessidade de ser identificado, tá? Segunda necessidade, de ser aceito. Eu posso ser identificado, mas eu não sou aceito. É uma possibilidade, né? Quer dizer, esses pais que perceberam o outro, mas não aceitaram. Não aceitaram o outro como ele é. Então eu fico tentando mudar o outro, né? É lógico, vocês vão ver que essas necessidades elas se confundem. Eu estou colocando só assim, didaticamente separado, né? Mas elas se confundem na dinâmica da nossa vida e da nossa convivência, tá? Tem crianças que são rejeitadas logo no começo da vida, tá? Isso pode causar um dano muito sério, tá? Se a pessoa não trabalhar dessas questões ao longo da existência dela. Às vezes fazendo terapia, buscando autoconhecimento. Eu posso não ter tido a aceitação de determinada pessoa, às vezes até os pais legítimos, mas eu tive a aceitação de pais substitutos, de avós, de tios, não é? De amigos que me acolheram e fizeram o papel de pai e mãe. Está valendo para suprir essas necessidades egóicas, essas necessidades de estruturação do ego, tá? Não precisa necessariamente ser daquela pessoa ou da outra pessoa, né? Mas aqueles que fazem às vezes de pai e mãe, pode ser, tá? Uma pessoa que é adotada, ela pode, numa família nova, num lar novo, ela pode ter essas necessidades estruturadas de uma forma adequada, sem problema, tá? Ok, pessoal? Esse é um assunto que mexe, né? Esse é um assunto que sempre que a gente trabalha assim, a gente percebe que mexe bastante com as pessoas, né? Uma terceira necessidade que a gente tem, necessidade de ser amado. Necessidade de ser amado, tá? Aqui no caso, ser amado é ser cuidado. É a manifestação explícita de cuidados, de carinhos, de presença. Todos nós temos essa necessidade. Nós somos o ser mais frágil ou dos mais frágeis que existem na natureza. Então nós temos essa necessidade. Se nós não tivermos cuidados, nós morremos, não é? Os enfermeiros, os médicos sabem disso. Nos berçários, nos hospitais aí, tem uma síndrome, né? É a síndrome da falta do afeto, que mata bebês. Por isso que as enfermeiras sabem que tem que pegar, na medida do possível, tem que sempre pegar a criança, né? Dar afeto, ela se recupera, ela ganha peso, ela se fortalece mais rápido, tá? Então nós temos essa necessidade de sermos amados, de sermos cuidados, né? Necessidade de ser admirado, tá? Aqui no caso existe uma certa confusão, né? A gente acha que admirar a criança é fazer com que ela acredite que ela é melhor do que os outros. Aí tem um perigo muito sério, tá? De todas essas necessidades aqui, a gente não pode tirar a conclusão de que nós temos que cultivar o pensamento no filho de que ele é melhor do que os outros. Tá? Nós não podemos tirar essa conclusão. Nós não podemos cair nesse comportamento. Uma ilusão de superioridade. Até porque não existe melhor e pior. Entre nós, seres humanos, não existe melhor e pior. Isso é uma grande ilusão do ego. É uma grande ilusão do orgulho. Melhores e piores. Nós somos essencialmente iguais. Nós temos o mesmo potencial. Nós temos as mesmas possibilidades de desenvolvimento.
Então, a gente vê muito essa questão, mas você é o aluno número 1 da sala. Aí a criança vai crescendo, querendo ser cada vez mais o melhor da sala. Isso aí já está indo para uma situação perigosa. Perigosa. Está indo para o inchaço do ego, e não propriamente para a boa estruturação do ego. Você é a melhor mãe do mundo, você é o melhor filho do mundo, você é melhor isso, melhor aquilo. Entendeu? Sempre quando eu começo a criar comparações com os outros e dar qualificativos no sentido de eu ser melhor do que os outros, ou os outros melhores do que eu estou criando um problema sério em termos egóicos. Tá? E a gente vê que há muito estímulo nesse sentido. Nós vamos falar sobre isso. Na competitividade que existe na sociedade, há muito estímulo para esse tipo de conduta, que é profundamente equivocada. Tá? Mas você acha que o meu é o melhor? Olha, o seu é muito bom. Pode melhorar. Tá ótimo. Né? Sempre pode melhorar um pouquinho. Né? Então, estimular, né? Admirar as qualidades. A criança vem trazendo um desenho lá, tudo garranchado, você, olha, tá lindo, muito bem, continua desenhando. É estimular. Né? Então a criança precisa desses estímulos, mas não precisa que a gente exacerbe, que a gente ajude a inchar o ego, para que ela se sinta melhor do que os outros. Isso não. Tá? Isso não precisa. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou? Concordam? Discordam? Mais ou menos? Muito pelo contrário? Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Então vamos lá, vocês vão pensando aí, tá? Necessidade de ser útil. Capacidade de fazer, capacitado para fazer, né? Todos nós precisamos, na nossa estruturação do ego, aprendermos a ser úteis. Tá, eu sou identificado, sou aceito, sou amado, sou admirado naquilo que eu faço, né? Isso me motiva a buscar melhorar cada vez mais, né? Mas para que eu sirvo? Não sirvo para nada. Praticamente, eu não sirvo para nada. Para que eu sirvo? Por isso que ajudar a criança, ou chamar a criança para ajudar em casa, pequenos afazeres, é muito importante para que ela comece a se sentir útil. Então, tudo isso que eu sou, uma bonequinha, um bonequinho, uma belezinha, chuchu, beleza, né? Docinho de coco da mamãe, serve também para arrumar a cama, né? Para ajudar a pôr a mesa, tirar, às vezes uma vassoura aqui, dependendo da idade, dependendo das forças da criança, ok? Nós não estamos falando de trabalho escravo, né? Exploração infantil, não tem nada a ver com isso, tá? Mas um senso de realização, uma capacitação para o fazer, que nós vamos permitindo que a criança estruture, tá? Ok? Senão é muito interessante, né? A criança ela vai crescendo, não sabendo fazer, às vezes aprende um monte de coisa na escola, mas parece que não sabe fazer nada na vida prática. Olha que interessante, né? Aliás, o nosso ensino é assim, né? A gente chega no 3º ano lá do ensino médio, sabe um monte de coisa, mas às vezes não sabe ir num banco. Não sabe numa repartição pública, não sabe marcar para ir num médico, para ir no... Não é assim que às vezes acontece? Então parece que não houve aquele desenvolvimento, né, prático do dia a dia, né? Só houve uma aquisição de informações, né? Ou às vezes a menina, né, casou, não sabe cozinhar, não sabe lavar, né? Isso gera um problema sério, né? Às vezes no casamento. E a necessidade de ser livre, tá? Todos nós, na nossa infância, nós precisamos estruturar a necessidade, né, de nos sentirmos livres. Nós precisamos nos sentir livres. Só que isso não é uma coisa absoluta desde o começo, né? Logicamente, nós vamos aprendendo a escolher, nós vamos aprendendo a optar, nós vamos aprendendo a participar da dinâmica familiar, a opinar,
Nós vamos tendo mais liberdade no contexto da família, no contexto da sociedade, à medida que nós vamos demonstrando o nosso desenvolvimento. E à medida que as outras necessidades foram se estruturando. Tá? Às vezes os pais criam os filhos para ficarem dependentes. E ficam efetivamente dependentes. Não é assim? Ficam efetivamente embaixo das asas dos pais, já estão com 30, 40, 50 anos, não saiu da casa dos pais, não saiu dos cuidados dos pais, das várias dependências emocional, financeira, né, profissional. Aí depende de cada caso, depende de cada dependência. Né? Vocês já viram isso? Acontece, não acontece? Não é? Então, é porque nós temos que envolver cada vez mais a criança no processo de escolha. Nós temos que envolver cada vez mais nos processos de decisão, para que ela vá desenvolvendo a capacidade de escolher, e escolher bem, e ela vai tendo cada vez mais uma liberdade. Né? Às vezes a mãe é superprotetora, não dá liberdade ao filho. E ela sempre diz para o filho, para a filha, que ela vai fazer, porque ele não sabe fazer. Não, assim? Não, deixa que eu faço, você não sabe fazer isso aí. Às vezes é explícito, às vezes é implícito essa fala no comportamento da mãe. Tá? Quando nós não temos essas necessidades satisfeitas, vocês têm essas necessidades satisfeitas? Muito raramente a gente vai chegar na fase adulta com tudo isso aqui bonitinho. O mais comum é a gente chegar na fase adulta com tudo isso aqui meio atrapalhado. Tá? Bem atrapalhado. Bem atrapalhado. Isso é o normal. Tá? Assim como a gente, assim, meio atrapalhado. Isso é o normal. Então não se sintam diminuídos. Isso aqui eu também tenho essas dificuldades todas aqui. Tá? Só que à medida que a gente vai adquirindo consciência, nós vamos aprendendo a suprir essas necessidades. Tá? Por quê? Porque quando nós percebemos que escassearam os estímulos para essas satisfações aqui, o que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Você sabe? Quem sabe o que acontece? O que acontece com o ego? Hã? Não sabe? O ego incha. Para quê? Para quê? Para que ele incha? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar da tireoide? Né? Da glândula que nós temos. Acho que é aqui, né? Tireoide, né? A tireoide e as paratireoides. Então, elas produzem o hormônio T3 e T4. Não é assim? Quando ela não está funcionando direito, o que acontece? Ou quando a minha alimentação está com pouco iodo, que é a matéria-prima praticamente da tireoide, né? O que acontece? A tireoide percebe que ela não está produzindo suficientemente e ela incha. Né? O hipotireoidismo. Não é assim? Ela incha, fica grande, fica papudo, né? Ela incha para quê? Para aumentar a superfície de absorção dela. Porque ela acha que aumentando a superfície de absorção, ela vai poder captar mais iodo. E aí ela vai conseguir produzir os hormônios. Né? Com o ego, acontece uma coisa similar a isso. Quando a gente sente que escassearam os estímulos para o nosso desenvolvimento, tal, o ego incha para tentar conseguir isso de todo jeito, a todo custo. Então a gente vai tentar ser identificado a todo custo. Por coisa ruim, por coisa boa, não importa. Eu quero, estou aqui. Eu quero me sentir identificado. Não quero me sentir só mais um no meio da multidão. Tem pessoas que ser mais um no meio da multidão significa a morte para a pessoa. Ouvi isso várias vezes. Alexandre, não consigo ser apenas mais um. Eu quero chamar a atenção, eu quero aparecer, porque senão para mim é a morte. A pessoa fala assim. Né? A pessoa vai fazer por ser aceita a qualquer preço.
pode passar a vida inteira tentando ser aceita pelos grupos, ser aceita pelas pessoas, tentando ser amada, tentando ser admirada pelo que faz, pelo que é, tentando se sentir útil, tentando ser livre. Vocês entenderam? Então a gente pode passar a vida inteira tentando buscar isso tudo através do inchaço do ego. A gente começa a se projetar para o ambiente através do inchaço do ego. São as projeções indébitas do ego. É quando a gente tenta desesperadamente suprir essas necessidades. Mas não funciona. Dessa forma, apenas inchando o ego, sem tomarmos consciência do que está ocorrendo conosco, não funciona. Quanto mais eu tento projetar o ego para obter a satisfação do ambiente, para obter a aprovação, a aceitação, amor, mais eu projeto a sombra. Porque quanto mais eu projeto, eu estou projetando apenas o inchaço. Eu não estou projetando o self. Vocês perceberam a diferença? O self é o eu verdadeiro, é o eu profundo, é o que nós desenvolvemos de fato. O ego é o estar, né? O que eu quero ser, o que eu projeto, o que eu tento ser, mas ainda não sou. Então, quanto mais eu tento projetar, mais eu manifesto a sombra, eu manifesto o vazio, o defeito, ao invés de manifestar o self, o eu divino. Tá? Muito complicado, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida nesse sentido? Sim. Deixa só a Inês falar ali, aí você pega o microfone, tá? Fala, Inês. Alexandre, ali fala, né, necessidade de ser útil. Sim. Útil, né? Isso. Capacitado para fazer. Tá. Se ao contrário disso, uma criança foi obrigada a fazer coisas que ainda não tinha idade para aquilo, mas foi obrigada a fazer por situações que a vida jogou aquela criança, né? Uhum. Numa situação difícil, onde ela teve que fazer muitas coisas que nem tinha capacidade para entender. Sim, sim. Os problemas que virão disso vão se apresentar na fase adulta ou na adolescência? Ou nas duas fases? Podem se apresentar desde a fase infantil, na adolescência e na fase adulta. Pode se apresentar em todas essas fases, de formas diferentes. Né? Na fase infantil, alguns maus tratos, porque isso é a falta do adulto identificar a criança em suas necessidades. Tá? Quando ele exige demais da criança, quando ele cobra demais esforços físicos ou atitudes maduras de a criança que é, né, infantil, é que eles não estão identificando a criança no seu estado atual, no seu desenvolvimento, nas suas necessidades, entendeu? Por isso que eu falei que isso aqui é dinâmico, né? É difícil você separar uma coisa da outra, tá? Eu só separei didaticamente, mas está tudo nessa dinâmica da nossa convivência. Aí na fase adulta, quando ele passa por isso, né? Uhum. Assim, que passou na infância, o que pode ser, assim, como que a pessoa se comporta, o que acontece? Por exemplo, uma coisa que a gente observa, pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, em serviços na casa, responsabilidades, cuidar de irmãos menores, cuidar do serviço da casa, né? Não tiveram adolescência praticamente, porque desde cedo tiveram que carregar, a mãe saía para trabalhar, o pai tinha sumido e só tinha os irmãos ali, o irmão maior tinha que cuidar dos menores e tal. Às vezes até a criança pequena já tendo que trabalhar na casa de outros, né, como empregada doméstica, babá e tal. O que a gente observa, frequentemente as pessoas elas acabam desenvolvendo obsessões compulsivas, né, um transtorno obsessivo compulsivo, por limpeza, né, acabam desenvolvendo um perfeccionismo, porque foi muito exigido delas, né, no momento em que elas não tinham a capacidade de fazer do jeito que o adulto queria propriamente. Tá? Então isso tudo se impôs
né, sobre a criança, nos painéis mentais da criança, isso se impôs de uma forma muito forte. A exigência do adulto. Aí quando ela vê, ela está muito exigente com os outros e com ela mesma. Tá? Então é fácil cair nesse tipo de comportamento, de fazer, de limpar, não tem que limpar e tem que fazer na hora, não suporta lidar com alguma coisa que está meio desarrumada, que está meio, não suporta, né? Por quê? Porque dentro dela ficou internalizada a cobrança dos patrões, a cobrança da mãe. Aí a mãe chega no final do dia e fala que está tudo ruim e começa a criticar. E a criança, né, uma criança ainda, que mal está conseguindo brincar. E a brincadeira é muito importante. Né? Ser criança, ser jovem é muito importante. Né? Então, pula etapas, que depois fazem falta nesse desenvolvimento. Tá? Tá bom, Alexandre. Obrigada. Ok, por nada. Mais alguma questão aí, pessoal? Não? Então vamos lá. Essa aqui é a introdução, tá? Acho que eu me estendi muito na introdução, vocês desculpem aí, tá? Então vamos lá, começando agora o conteúdo de hoje. Característica iniludível de imaturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o próprio ego. Aqui agora já dá para vocês entenderem, né? Pega a Joana Jones agora, ó. Vocês, né? Vão entender tudo agora. Olha, aqui eu coloquei um passarinho que está com o papo ali, ó, inchado, né? Tadinho dele, ele nem sabe que está sendo usado como exemplo aqui, né? Então, pessoal, por quê? Imaturidade psicológica. Eu não desenvolvi suficientemente naquelas necessidades. Fiquei fixado em certas fases do desenvolvimento e por isso eu enchei o ego e estou me projetando em demasia, de uma forma indébita, né? De uma forma indébita. Estou manifestando as carências que eu trago. Estou manifestando a minha imaturidade. Tá? Isso pode surgir, nós vamos ver, de várias formas na convivência social, familiar, institucional. Tá? Ok? Vamos em frente? Aí. O homem com a melancia na cabeça, né? Atormentado pela ausência de valores pessoais, então a gente percebe que nós estamos pouco desenvolvidos, tivemos poucos estímulos para esse desenvolvimento, mas estamos pouco desenvolvidos, né? Quão inseguro no comportamento. Então, se a gente está pouco desenvolvido e a gente tem que lidar com um ambiente que nos cobra cada vez mais, porque a gente vai crescendo, as responsabilidades vão se avolumando, não vão? É filho, é casa, é pagamento, é emprego, um monte de coisa vai crescendo, né? Mas a gente está inseguro. Né? A gente está inseguro, a gente não se estruturou na liberdade, no saber fazer, no se sentir amado, se sentir identificado, admirado, aceito, tal. Eu estou inseguro, manteve o meu não desenvolvimento. E mantendo o meu não desenvolvimento, eu me sinto inseguro perante os desafios existenciais. Tá? O que acontece? Eu me apego às atitudes afligentes da autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque sempre insatisfeito. Né? Ok? Né? Então eu incho o ego, tento desesperadamente chamar a atenção das pessoas, me sentir útil e tal, mas eu estou sempre insatisfeito. Eu posso fazer caridade o tempo todo, mas eu estou insatisfeito. Posso estudar os livros, não sei o quê, mas estou insatisfeito. Porque eu não estou tomando consciência disso. Eu não estou percebendo o que eu preciso desenvolver de fato, me planificar, que é fruto do autoencontro. E, logicamente, fruto de atitudes amorosas, caridosas, estudo, fruto de tudo isso. Mas eu preciso dar um sentido para tudo isso. Né? Eu preciso me trabalhar efetivamente, me tornar consciente do que está ocorrendo comigo, né? E me planificar. Autoconhecimento e exercício de amor são as duas únicas coisas que promovem o nosso crescimento interior.
autoconhecimento e exercício de amor. Então, aqui já vai a dica, né? Como é que a gente faz para sanar essas necessidades todas? Mesmo que a gente tenha passado dificuldade na infância, agora eu estou adulto, eu quero sanar dessas carências. Como é que eu faço? Autoconhecimento e exercício de amor. São as duas asas, conhecimento e amor, né? Que Allan Kardec fala, os espíritos falam, Joana de Anjos, todo mundo fala. Autoconhecimento e exercício de amor. Tá? Não importa, mas eu não fui amado na infância. Não importa, ame. Mas se eu não tive, como é que eu vou dar? Mas não tem a ver você não ter e você não ter para dar. Tem a ver com você se conscientizar do que não teve e começar a exercitar para que você venha a ter. Porque na medida que você sai da atitude egocêntrica, infantil, né, esperando o amor que você não teve, porque tem pessoas que passam a vida inteira esperando ser amadas, porque elas nunca se sentiram amadas, ok? Então eu posso passar a vida inteira esperando ser amado, e eu posso me conscientizar do que houve comigo, e eu começar a amar, e amando eu começo a me sentir amado, né? Se eu cruzo os braços e falo assim, ninguém me ama, ninguém me compreende, ninguém me quer, não é? Eu posso fazer isso, não posso? Ninguém me compreende, ninguém me aceita, ninguém me quer, ninguém cuida de mim, por que eu vou cuidar dos outros? Tá? Aquela conversa, né? Isso, gente, é atraso de vida. Isso é final de carreira, vamos dizer assim. Não é? O grande salto é quando a gente percebe, eu tive carências, né? Mas eu me conscientizei do que houve comigo, percebi, isso aqui deve ter tido um motivo, tive essas carências, não foi por acaso, a lei de causa e efeito está aí mostrando que não existe, não se dá ponto sem nó, né? Na lei divina aí. Então tudo tem uma razão de ser, certamente eu precisei dessas carências, até para valorizá-las. Então eu vou começar a amar, porque é sinal provavelmente que eu não amei no passado. Então eu recebi desamor, eu não fui amado no presente. Então, olha a conclusão, aí é positivo, né? Aí a conclusão é positiva. Então eu vou amar, porque provavelmente no passado eu não amei. Fala no microfone lá. Fala no microfone. Para o pessoal ouvir. O grande problema nosso é que ficamos mais na queixa do que buscar a valorização de tudo isso, né? A gente não foi amado ou acha que não foi amado suficientemente e fica a vida inteira querendo ser amado. E vai procurar um homem que não me faça, que me ame. Ou vai procurar, você entende? Aí eu projeto os meus conflitos cada vez mais, eu fico projetando meus conflitos nos outros. E os outros é que vão ter que sanar as minhas dificuldades. Não sou eu que tenho que saná-las. Olha a diferença. Né? Eu fico esperando que os outros resolvam os meus problemas. E não vão resolver. Por isso que a Joana fala, né, que quem ama é feliz. Quem fica esperando ser amado permanece na imaturidade. Não se desenvolve. Né? Nós todos somos amados por Deus. E quando nós começamos a exercitar o amor, nós a darmos algo de nós, aquilo que eu fico esperando do outro, eu posso fazer pelo outro. E aí eu começo a canalizar o amor divino. Eu me transformo em instrumento para o amor divino. Que é uma fonte inesgotável de amor. Que passa por mim, que me planifica e que chega até o outro. Olha aí, pronto, eu resolvi meu problema. Eu me conectei com o Pai, fonte de todo amor, e eu passei a irradiar benefícios para os outros. Não importa se na infância eu acho que eu não fui amado, não importa mais. Se alguém não me amou, agora é problema da pessoa, não é meu. O meu problema era eu aprender o valor do amor, pela carência que eu passei. Agora que eu aprendi, deixa eu amar. E vou amar, inclusive, a pessoa que não me amou. Nesse caso, né? Supostamente. Né? Vou amar, inclusive, essa pessoa. Né? Vou tratar na doença, na velhice, o que precisar, vou ajudar. A gente encontra frequentemente pessoas que trazem esse exemplo.
passaram por descuidos, negligências, uma série de coisas, e amam. Aqueles que negligenciaram, amam, cuidam, dão tudo o que precisam, né? Acho isso uma grande conquista, né? Alguém quer falar? Quer falar, Inês? Fala. E se a pessoa não buscar esse autoconhecimento, não fazer uma terapia, porque em muitos casos precisa, né? Até de uma terapia. A pessoa pode passar a vida inteira, chegar na idade assim, já idosa, ou até desencarnar com todos esses problemas, né, Alexandre? Pode. A gente traz já muitos problemas egóicos, não apenas dessa vida, tá? Problemas do ego mal estruturado, a gente traz problemas de outras vidas e leva também para as outras de frente, tá? Da frente. Ok? Ok? Então vamos lá. Afirmou Freud que o sofrimento é inevitável, considerando os grandes problemas que aturdem os seres, nas várias expressões em que se exteriorizam. Né? Quer dizer, ele afirmou que o sofrimento é inevitável. Inevitável porque é normal, a morte surge, a doença surge, os atritos surgem. Por mais que a gente queira viver uma vida bem estruturada, uma vida amorosa, uma vida com cuidados, né? Mas o sofrimento, desse ponto de vista, é inevitável. Existe um sofrimento básico, vamos dizer assim, que é inerente à própria vida, não é? A gente está andando lá, época de Páscoa, eu sofro com os supermercados, porque eu vou andar, de vez em quando eu trombo com ovo de Páscoa lá. Estou lá tranquilão, olhando para de repente, tem um ovo aqui pendurado, né? E eles colocam os ovos assim, acho que é para o cidadão andar assim, né? Pelo menos que é mais alto, né? Tem um mais alto ali também. Então, tem algumas coisas que ocorrem com a gente, pequenos sofrimentos ou grandes sofrimentos, acidentes, situações, são inevitáveis, todos nós passamos, né? Fruto das nossas desilusões, né? Frustrações. Você vê uma coisa? A frustração, ela está na base do nosso desenvolvimento de ego. A frustração está na base do nosso desenvolvimento do ego nessa vida. Por quê? Olha só. O bebezinho, ele é um serzinho instintivo. Tá? Ele sente fome e começa a chorar, né? Ele sente frio e começa a chorar. Qualquer desconforto, ele sinaliza. Tá? E aí surge o seio, surge a mamadeira, surge o cobertorzinho, surge os cuidados que ele precisa. Mas e quando não surge? E quando demora? Essa primeira frustração, eu chorei, né? E e não aparece, né? A mamadeira, não aparece o seio, não aparece o cobertor, não aparece, né, o remedinho que eu estou lá cheio de gás, não sei o quê. E não aparece. Olha, eu começo a criar a dimensão tempo. Eu começo a criar a dimensão tempo. Demorou, está demorando. Eu começo a criar a minha percepção de tempo. Porque antes era né? Já taca a madeira, o peito. Né? Aí depois começa a não vir mais, né? Eu começo a desenvolver a minha capacidade de percepção do tempo, que está demorando. Eu começo quando a mãe está longe, né? Peraí que eu já vou, não sei o quê, né? A gente começa a criar uma dimensão de espaço, de tempo. Faz parte. A frustração é parte importante da nossa estruturação de ego, da estrutura racional. A gente vai aprendendo que não é sempre o que a gente quer que a gente vai obter. Não é? Olha como é importante o não que vai surgindo. Eu queria estar não. Tá bom, então eu quero outra coisa. Não é? A gente vai aprendendo a não ser tão imediatista. Olha só, tudo que a gente vai desenvolvendo durante a infância deve ter o caráter
de nós aprendermos a atrasar a satisfação dos nossos desejos. Nós temos que aprender a atrasar a satisfação dos nossos desejos. Não é assim? Como é que é isso? Ora, antes, quando eu era bebê, eu chorava e já tinha satisfação. Mas aí eu vou aprendendo... Acho que é o microfone que está fazendo... eu vou aprendendo que eu não vou ter sempre a satisfação dos meus desejos. Isso é muito importante para mim. Eu vou aprendendo a criar um senso de realidade. Né? Por quê? Porque se eu sempre satisfaço instintivamente os meus desejos, eu não desenvolvo a capacidade de conviver em sociedade. A capacidade de respeitar o desejo do outro. Por exemplo, eu posso até querer um tênis novo, mas eu não posso roubar o tênis do outro. Eu tenho que atrasar a satisfação do meu desejo de adquirir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar, tal, né? Eu posso querer sexo, por exemplo, mas eu não vou sair pegando qualquer pessoa e, não é? Seria uma atitude imoral. Seria uma falta de senso de realidade, não seria? A pessoa acaba sendo presa. Por quê? Porque não sabe atrasar a satisfação dos seus desejos. A gente faz isso de tal forma que a gente é capaz de comprar um consórcio lá para ser contemplado em 500 meses. 500 meses é bastante, né? Não é? Jesus, ele colocou isso de uma forma tão superior que ele jogou isso para outra vida. Como que ele jogou? A satisfação dos nossos desejos para outra vida, para a vida futura. Ele falou assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede, fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Não é? Jesus jogou essa questão tão para o alto, né, que ele mexe com a nossa capacidade de suportar certas adversidades em vista de uma vida melhor, espiritual, em vista das encarnações futuras, melhores. Né? Ok? Ficou claro, pessoal? Né? Eu acho que o Flávio, né? Fala, Flávio. Alexandre, se com o passar do tempo, suponhamos que consigamos desenvolver, através das existências, essa percepção de tempo, de frustração, de maneira muito forte, muito clara, e a gente traz isso dentro de nós. Uhum. E aí começamos uma nova jornada. Nessa nova jornada, o contexto familiar já não é daquela maneira que a gente acostumou. Então tudo é dado, tudo é fornecido de maneira muito fácil. Isso pode atrapalhar aquilo que está no nosso subconsciente vir nessa encarnação, isso ficar escondido porque isso se sobrepôs? Pode sim, Flávio. Por isso que os contextos familiares, ou eles atenuam os problemas que a gente traz, ou eles criam mais dificuldades. Né? Mesmo o espírito sendo superior, ele precisa de um contexto familiar que ajude ele a mostrar essa superioridade que ele tem. Então as coisas que vêm muito fáceis, que se destroem muito fáceis, e, né, o imediatismo muito grande, os pais cultivam ilusões na mente dos filhos. Mesmo que o espírito tenha condição, se ele não tomar cuidado, né, ele acaba tendo a sua existência desfigurada, vamos dizer assim, né, sua programação de vida desfigurada. Né? Agora, muitos espíritos, em uma condição muito boa, mesmo percebendo um contexto fácil, ele acaba até ajudando o contexto. E fala, não, eu não vou querer não, vocês estão me mimando muito, vocês estão me dando muita facilidade, eu quero aquele caminho difícil lá. Não, vocês não viram isso já? Né? O Pietro Baldi, por exemplo, ele ganhou uma fortuna. Ele herdou uma fortuna que ele abriu mão. Às vezes as pessoas não sabem disso. Abriu mão e foi viver lá na Úmbria, passando um frio, às vezes passando até fome lá, para escrever os livros lá, Grande Síntese, escrever. Depois veio para o Brasil, passou a dificuldade aqui no Brasil. Né?
Mas ele abriu mão, né, em nome da produção que ele precisava, que não era ser industriário, não era ser, era receber essas grandes obras que ele recebeu, né? Então são seres especiais, né? Ok? Então vamos lá, né? Que hora que a gente para mesmo? É 4h15 que a gente para? É 4h15, 4h30? Então tá. Vocês estão cansados já? Não? Então vamos. Vamos em frente. Segue o jogo. Então, de fato, a transitoriedade da vida física responde pela morte rápida da ilusão e pela destruição dos seus castelos, produzindo lamentáveis estados emocionais naqueles que lhes agarram com todas as velas, né? Um castelo de areia aí, ó, do jeito que vocês faziam lá na praia. Um baita num castelo, né? O negócio aí é refinado, né? Então, uns castelinhos aí, para você lembrar da... Né? Porque a transitoriedade da vida física, né? Porque as ilusões que a gente traz e que a gente absorve na matéria, né? Na família, no contexto social que a gente vive, são destruídos pelo tempo. Cronos, né? O deus do tempo, né? Cronos acaba nos acompanhando. Não tem jeito da gente fugir do tempo, né? A gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana o tempo. E o tempo vem e transforma tudo. Transforma o nosso corpo, transforma as nossas condições financeiras, transforma as nossas condições sociais, familiares, né? A vida, a gente tem que encarar a mudança de dimensão, né? E quanto mais castelos de ilusão nós criamos, maior é a decepção, né? Maiores são as frustrações que nós temos ao encarar a realidade dos fatos, né? Então, é lógico, o sofrimento é inevitável, mas quanto maiores os castelos de ilusão que a gente cria, maiores são os sofrimentos. Concordam? Né? Tá? Então a pessoa se agarra com toda a força ao corpo, se agarra à beleza do corpo, né? E não consegue ver o corpo envelhecer, né? Eu acho bonito o processo de envelhecimento, mas tem pessoas que não suportam esse processo e tenta reverter, e tenta conter, e tenta de todo modo, né? E consegue de certo modo, mas a que preço? Né? A que preço de fixar-se nessa autoimagem, né? Então, inexoravelmente o tempo vem para todos nós, né? Logo percebem-se de mãos vazias, sem qualquer base em que apoiem e firmem as aspirações que acalentam, né? Quer dizer, daqui a pouquinho a bolha de sabão arrebenta, a areia escorre e a gente tem que enfrentar a realidade, né? Isso aqui surge muito no contexto de ajuda, de atendimento fraterno, pessoas que buscam a casa espírita frustradas pelo que não tiveram, pelo problema financeiro que estão passando, pelo problema familiar que estão vivenciando, pela doença que estão, né, tendo que vivenciar, que experimentar, tá? E nós temos que perceber, nós não podemos entrar na lamentação como a pessoa entra, né? A pessoa vai chegar se lamentando, se queixando. Nós não podemos entrar nessa mesma atitude, porque nós temos que entender que o que está ocorrendo com ela é algo bom. O que está ocorrendo com a pessoa é bom. A gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala, né? Fazer, é bom que está acontecendo isso. É bom o quê? Vai querer bater em nós, né? Volta aqui. É bom porque não é com você, né? Então a gente fala com jeitinho, fala, pois bem, então, né? Mas a gente tem que ouvir, ter empatia, ajudar, né, o desabafo, mas entender dentro de nós que a pessoa está se queixando porque ela não está vendo o lado bom do que está ocorrendo, disso tudo. E a gente tem que aprender a enxergar o que está ocorrendo de bom, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa,
passou por um processo de traição, marido e tal, emagreceu lá 20 quilos, 20, 30 quilos, não lembro. E estava conversando comigo e tal. Mas ela falou assim, olha, foi bom que ocorreu isso. Foi bom que ocorreu. Porque eu estava muito iludida. Eu achava que ele era o príncipe. Que não tinha defeitos, que não sei o que lá. Né? É bom que eu vi que ele é um homem normal, que é uma pessoa que tem defeitos. Eu também. Né? Eu vivi um sonho. E eu saí desse sonho e tive que encarar a realidade. Olha que importante. Nada melhor do que a realidade da gente encarar. Não é? Melhor a realidade do que a gente ficar vivendo uma ilusão, né? Um sonho que não tem contato com a realidade de fato. Tá? Então, a pessoa conseguiu ver, conseguiu superar, está com a pessoa até hoje e está feliz. Né? As diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego têm, porém, uma historiografia muito larga, transcendendo a existência atual, remontando ao passado espiritual do ser. Vocês entenderam, pessoal? Mais ou menos? Não é? As diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego, quer dizer, os problemas que eu falava, os problemas que a gente já traz de outras encarnações, né? De ilusões que nós criamos no passado e que nós ainda trazemos essas ilusões. Eu fui lá o Lorde não sei o que lá, o Conde não sei o que, e todo mundo se submetia a mim, e eu comandava todo mundo, e eu fazia, acontecia e tal, e eu criei essa ilusão de que eu era o bam da história lá. E eu trago, às vezes, esse conteúdo para o presente. Eu trago ainda esse problema egóico, achando que todo mundo tem que se submeter a mim. Né? Às vezes no contexto de casa, às vezes no contexto do trabalho, da casa espírita. Né? Então, são problemas do ego que a gente traz, que tem uma história muito larga, isso, ao longo das encarnações. Esses personagens que a gente já foi, eles estão vivos dentro de nós. Lembra que a gente já falou sobre isso? Essas personalidades que a gente já foi no passado, elas estão vivas dentro de nós. E de vez em quando, uma ou outra aparece, se manifesta no nosso comportamento. Tá? A Joana de Ângeles chama de subpersonalidades. São fragmentos que ficaram no nosso inconsciente. Você pega aquela cebola, tá? Você pega aquela cebola lá e você vê uma porção de sujeirinhas nas camadas do inconsciente. São fragmentos, são sujeiras, são momentos, são ilusões. Espera aí, que tem um animal aqui. Está me atrapalhando. Oh, meu Deus. Essas sujeirinhas são momentos de energia pesada, de ilusões, de energia emocional que nós gravamos e que estão ainda existindo no nosso inconsciente. De vez em quando, essas energias se manifestam através de uma pessoa que surge que eu não me reconheço. Tá? São fragmentos. Esses fragmentos, devagarzinho, nós vamos diluindo, nós vamos limpando isso no nosso inconsciente. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Sim, não. Está ficando claro? Está muito difícil? Não? Está fácil? Fala no microfone lá. Quanto a essas subpersonalidades, Tem algumas que elas são mais próximas à nossa existência, por isso que essa facilidade em nós retomarmos, no caso, pode aquela ser característica. Pode ser, Fátima. Essa questão do tempo, né, pode ser que facilite, né, por estar mais próximo, até porque ao longo das encarnações nós vamos trabalhando os conteúdos mais antigos, porque a vida também não nos deixa ficar guardando
muita coisa errada de muito tempo, de 5.000 anos, 10.000 anos atrás, é lógico que ficam resquícios, mas as coisas mais pesadas que se impõem, necessitadas de serem diluídas, elas não ficam muito tempo esperando. Tá? Até porque elas pesam muito no nosso psiquismo, né? Então a tendência, as coisas mais antigas mesmo, elas já irem sendo trabalhadas ao longo do tempo, né? Seria como uma ferida que machucou há menos tempo, por exemplo, né? Ela te incomoda já mais próximo, você vai tentar curar aquela. Seria mais ou menos isso. Tem questões que depende da gravidade das coisas, né, Fátima? São coisas que a gente está pesquisando, né? As pessoas que lidam com essa questão estão pesquisando, né? Tem coisas que é difícil até a gente falar, porque são coisas que a gente está também tentando entender melhor, tá? Mas todo esse conteúdo do inconsciente, essa sujeira que precisa ser diluída, ela vai ser limpa, né? Ela vai ser limpa, aquele processo do self, como um solzinho que vai se desenvolvendo, ele vai meio que empurrando esses conteúdos para fora. Tá? É um processo autolimpante aí, né? Então, vai empurrando esses fragmentos para fora. Quando algumas coisas estão emergindo no nosso consciente, vindas do inconsciente, é para serem liberadas. É para serem trabalhadas. É sinal que já estão próximas de serem dissolvidas. Tá? Isso aqui é bom, né? Ok? Vamos dar uma paradinha então? Pra vocês descansarem, tomar um lanchinho. Daqui a pouquinho a gente retoma então, tá?